Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês estarão recebendo muito mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem o nosso conteúdo. Isso é imprescindível para a continuidade do nosso trabalho. Obrigado. Relato de hoje, depois de James. Não tínhamos nenhum problema. Nossas vidas eram fartas, tanto de saúde como de abundância. Talvez tenhamos feito vistas grossas a ela, sim, ela. Ela era uma boa empregada e também muito bonita. Enfim, Catherine era uma bela mulher que pagava o preço da pobreza através da servidão contínua. E só isso foi o suficiente para Emma, minha esposa, odiá-la. Catherine sorria fácil. Até minha pequena Beth a via com bons olhos. Emma, minha esposa, parecia sentir um ciúme doentio de Catherine, principalmente quando ela via a pequena Beth sendo afagada carinhosamente pelas calejadas mãos de Catherine. Isso foi o suficiente para Emma, então, num gesto traiçoeiro e vulgar, apunhalar por várias e várias vezes, deixando a pobre moça dias e dias numa cama de hospital, por meses e meses a fio. Emma, minha esposa, foi acusada de assassinato, porém seu pai, como um político de influência vasta, amenizou seus problemas e também sua sentença. Eu, como marido, me via preso a Emma por laços de dívidas impagáveis. Então, eu estava sempre com Emma, de corpo presente, mas minha mente sempre vagava para outros lugares. Às vezes também com pensamentos caídos pela bela Catherine, mulher a qual aprendi a amar fervorosamente, num silêncio talvez até profano. Mas, mesmo assim, eu continuava preso aos laços do maldito matrimônio com aquela diaba de mulher. Sim, Emma, que um dia se fez de anjo para me enganar. Os nossos primeiros anos de casados até que não foram ruins, mas fui um tolo em acreditar em felicidade eterna. Assim que Betty nasceu, então contratamos Catherine para ser uma espécie de babá e doméstica ao mesmo tempo. A bruxa da minha mulher Emma se mostrou despreparada para cuidar da pequena Betty. Aliás, foram poucas as vezes que eu via Emma cuidar de Betty. Sempre que eu chegava do trabalho, era Catherine quem cuidava de tudo. Tudo que Emma fazia era reclamar e ofender Catherine, que só suportava tais tratamentos em virtude dos meus pedidos e também do amor que minha pequena Betty nutria por Catherine. Depois que Betty nasceu, Emma nunca mais foi a mesma mulher, sempre com suas saídas noturnas e misteriosas. Um dia, sem avisá-la, fingi sair, mas tudo foi um pretexto que eu armei para segui-la. Fiquei surpreso e assustado naquela sexta-feira. Emma seguiu com seu carro para um lugar bem inóspito e sombrio, próximo a um cemitério. Eu presenciei aquelas cenas tão horríveis. Havia ali uma roda de pessoas. Emma estava no centro desse macabro círculo humano. Um dos membros, então, com uma faca, apareceu com um pequeno animal, uma cabra, e ali ele cortou a garganta do pobre animal. O sangue derramado foi dado a Emma, depois de colhido com um estranho copo de madeira. Depois, palavras foram ditas, e Emma se despiu sem nenhum pudor aparente. Fiquei assombrado com tudo isso.
Depois disso, um dos homens, envolto em uma estranha toga negra, apareceu com uma pequena gaiola. Havia um gato dentro dessa gaiola. Consegui descobrir apenas pelos miados do animal. O gato foi trazido até Emma, que parecia estar dominada por um transe macabro. Emma então reverenciou o bicho como se ele fosse algo ou alguém. Meu estômago e minha ira não suportaram mais aquelas cenas. Rapidamente voltei para o meu carro, sem que ninguém me visse, e saí em disparada para resgatar Betty. Sim, a pequena Betty, com seus 4 anos, ainda dormia como um anjo em sua pequena cama. Betty estava abandonada completamente, principalmente depois que Catherine foi para o hospital. Tanto que tive que me afastar do trabalho para cuidar da minha pequena Betty. Dali, segui para o hospital que Catherine se encontrava. Quando lá chegamos, percebi que ela havia se recuperado muito bem. Os médicos disseram que ela teve muita sorte em sobreviver depois de 3 facadas em seu tórax. Assim que abrimos a porta do quarto em que ela se encontrava, Catherine nos viu e se derreteu em lágrimas. A pequena Betty se rasgava de alegrias e felicidades. Entre esses afagos e beijos entre nós, um fato muito estranho aconteceu. De repente, um gato preto pulou na cama de Catherine e entrou no meio dos nossos momentos de felicidades, como se fosse parte da família. Então, Catherine disse que o animal apareceu ali estranhamente em sua cama. Ela então o abraçou e fez carinho, recebendo o mesmo do animal. Até um nome ele ganhou: James. Sim, o gato se chamava James. Betty, minha filha, ficou maravilhada com o bichano. Eu fiquei assustado até pelos acontecimentos que havia presenciado algumas horas antes. Então, pegamos Catherine e saímos dali rapidamente. Depois de tudo resolvido, pegamos a estrada e sumimos da vida de Emma. Consegui providenciar documentos com uns amigos influentes e fugimos para o Canadá. Lá, eu e Catherine e Betty, acreditem, e James também. Sim, o bichano também veio conosco. Betty sempre o tinha nos braços, como se fosse um irmão mais novo. Às vezes, quando eu tentava afagar a pequena Betty, aquele gato parecia rosnar e aqueles olhos vermelhos encarnados pareciam ferver de ódio. Talvez fosse minha imaginação, ou talvez não, principalmente depois de ter presenciado aquelas cenas tão macabras de minha ex-esposa Emma. Depois de alguns meses, nos acomodamos até que bem, mas eu sempre soube que Emma e seu pai não nos deixariam em paz. Não que ela gostasse de Betty, mas depois do que presenciei naquela noite, eu não poderia titubear. Eu e Catherine nos casamos e começamos vida nova por aqui. As coisas pareciam caminhar bem. Catherine estava grávida e daria luz a um menino que nós batizaríamos de Brad. Betty às vezes perguntava onde estava sua mãe Emma, mas nada que pudesse nos preocupar. Catherine estava chegando ao seu 9º mês de gravidez e nós não víamos a hora de abraçar o pequeno Brad. Apesar de nossa casa ser pequena, ela era bem aconchegante e quente, já que no Canadá fazia muito frio. Enfim, nós éramos felizes em nosso novo lar. E tudo caminhava muito bem. Betty já não perguntava mais a respeito de Emma. Catherine e Betty se davam muito bem. E no meio de tudo isso, o bichano James, que não saía de perto da pequena Betty. Todas as vezes que ele me olhava, eu sentia uma sensação de medo e insegurança, como se fosse algo
tenebroso e macabro. James, o gato, tinha total liberdade dentro de nossa casa. Às vezes, eu estranhava esse comportamento. Os gatos são muito territoriais, mas não James. Seus olhos sempre acompanhavam a pequena Betty. Um certo dia, Catherine começou a se queixar de contrações e dores. Pensávamos que o pequeno Brad fosse nascer, mas foi alarme falso. Naquele mesmo dia, então, deixei Catherine e Betty para ir ao trabalho, depois de me despedir. Não me lembro de ter visto James, o gato. Quando a noite ainda chegava, eu estava em casa, depois de mais um dia de trabalho. Assim que pisei os pés na casa, notei que algo não estava correto. As portas estavam abertas e as janelas também. As cortinas esvoaçavam estranhamente, como se quisessem me dizer algo. Quando vi no chão, muito sangue, sim, uma poça dele. O sangue estava bem na entrada do nosso quarto. Desesperado, eu abri a porta e não acreditei naquelas cenas. Catherine lavada de sangue ali e também o pequeno Brad, mortos, ainda envolto em seu cordão umbilical. James, o gato, estava em cima de Catherine ali no meio de todo aquele sangue. Então ele ficou a me olhar com aqueles olhos vermelhos, cor de sangue. Ele parecia me dizer algo. Eu percebi. Foi ele. Sim, ele matou. Ele matou ela e Brad. Eu pude sentir em seus olhos. O monstro não demonstrava nenhum sentimento, apenas me olhava com um ar de satisfação e ódio macabro. Um desespero se abateu sobre mim e eu ainda gritei: "Seu maldito, o que você fez?" Betty, então, me lembrei. Onde estaria minha pequena Betty? Saí em desespero em sua busca e de novo, mais uma cena dantesca. Eu não acreditei. Fiquei desesperado. A pequena Betty jazia em sua cama, também morta. Seu pequeno rosto tinha marcas de garras e garras de um animal. De James. Sim, garras de um gato. Sim, James, o monstro. James, de novo. Enquanto eu chorava desesperado, eu então o vi em frente à porta do quarto de Betty. Ele me observava. Aquele monstro parecia se deleitar com o meu sofrimento. Por quê? Por que, Deus? Eu as amava. James, o gato. James, o monstro. Naquela noite, Emma, eu vi. Tinha um gato no ritual. Era ele. Só podia ser ele. James. Como eles souberam de minhas intenções? Mas ela soube e mandou James ao hospital, onde estava Catherine, para sua vingança macabra. Fui preso e deportado para os Estados Unidos. É claro que ninguém acreditou em minha história. Minhas mãos estavam manchadas com sangue de Betty e de Catherine e também de Brad. Só espero o dia da minha sentença. Fui condenado à pena de morte. No dia do meu julgamento, eu vi, enquanto eles me amarravam naquela cadeira para ser eletrocutado. Haviam ali muitas pessoas sentadas me observando. Uma delas era Emma, e em seu colo lá estava, sim, o gato. James, o monstro. Ela o acariciava profanamente. James ainda fixou aqueles malditos olhos em mim, como se soubesse de tudo isso. Tenha cuidado com ele, pois isso aconteceu depois de James chegar. Boa noite.